Eu sou a Emily, membro do time Enax Exalc USP, e hoje a gente trouxe o grupo de estudos e pesquisas em ecologia e manejo de florestas tropicais, o GPEM, para falar sobre a construção de um viveiro de mudas. Olá, meu nome é Débora. Eu também sou do grupo de estudos e pesquisas em ecologia e manejo de florestas tropicais e sou estudante de gestão ambiental na Exalc. Hoje, então, a gente veio explicar para vocês algumas técnicas aqui que a gente recomenda para a construção de um viveiro, mas tudo pode ser adaptado. Na falta de algumas dessas ferramentas, vocês podem também tentar outras opções mais viáveis. Bom, antes de construir o viveiro, então, é importante escolher um local adequado para a construção, né? Então aqui a gente tem um lugar com declive, né? Dá para ver que aqui tem um certo declive. Isso evita que a água da chuva se acumule. E também é importante no solo do viveiro colocar cascalho para que a água da chuva também não fique acumulada e não haja a formação de lama. Isso atrapalha muito na hora de manipular o viveiro. Se houver muito vento ou entrada de animais na área, pode-se colocar algumas estruturas de proteção. Também para evitar a entrada de muita luz do sol, pode-se construir o viveiro numa área que tem algumas árvores fazendo sombra sobre onde as mudas vão ficar. E aqui a gente tem, por exemplo, também o sombrite, né, que é uma estrutura feita com material que proporciona uma certa sombra para as mudas em estado jovem. Algumas espécies elas precisam ser colocadas numa casa de sombra antes de passar para a área de plano sol. Isso é muito importante para o desenvolvimento de algumas espécies, mas vai variar muito. Então é importante sempre pesquisar sobre as necessidades de cada espécie. Bom, então para armazenar as mudas, você pode usar embalagens reutilizadas, como garrafas PET, caixas de leite, ou até um saquinho de plástico próprio para as mudas, né? Lembrando sempre que na hora de usar embalagens, é importante certificar que tem um furo no fundo, né, para a água poder escoar. E isso são em viveiros mais simples, né? Aqui nós temos um viveiro mais estruturado, então a gente usa esses tubetes de plástico, também com o furo no fundo, para que a água possa escorrer e não haja acúmulo de água, né? Porque isso causa a morte das raízes e não é interessante deixar isso acontecer. E aqui nesse viveiro a gente também tem uma bancada que a gente coloca as mudas, com mais ou menos 1,20 m de altura. Isso facilita muita ergonomia, né? Porque aqui fica confortável de mexer, fica mais ergonômico do que se tivesse as mudas no chão. Olá, meu nome é Gabriela, eu faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisas de Ecologia e Manejo de Florestas Tropicais, o GPEM. O substrato ou a terra, eles são geralmente feitos com uma base vegetal, seja fibra de coco ou qualquer outra base. Também pode ser o seu resíduo orgânico que você tenha, você pode compostar e usar ele como base para o seu substrato. E são enriquecidos com alguns minerais, sejam quais eles necessários. Muitas vezes é o fósforo, o nitrogênio, depende da sua planta. Outra fase muito importante do processo de produção de mudas em viveiros é a germinação. A gente pode plantar as nossas sementes de duas maneiras. A primeira é a semeadura direta. Então, direto no seu tubete, você coloca a sua semente de interesse, depois de realizar o beneficiamento, é claro. Você coloca ela no tubete, insere alguns centímetros abaixo do nível do substrato, rega e espera ela germinar. Outra forma de fazer essa germinação, e é a mais usual em grandes viveiros, são os bancos de areia. Então essa seria a semeadura indireta. Você cava pequenos buracos no seu banco de areia e aí você insere a semente, tampa. E a semente ela já tem todos os subsídios que ela precisa para germinar. Então, só com os nutrientes presentes na própria semente, você vai conseguir ter a sua plântula. Após você fazer a germinação da semente, você precisa fazer o processo de repicagem, que aí você vai transferir essa semente, essa plântula que já usou todos os nutrientes da semente, para um tubete onde ela vai estar com um substrato que vai ser enriquecido com matérias orgânicas e minerais. Uma coisa muito importante em relação ao banco de areia é que ele precisa ter uma boa drenagem. Não necessariamente ele precisa receber água diretamente, né? Então pode ser que você, às vezes, com o regador, tire toda a areia que está por cima da sua semente e ela fique exposta. Mas é bom quando ela recebe um pouco de água, né?
E se for em um local que ela vai receber chuva, é importante que ela tenha drenagem, tenha furos embaixo, para que essa água possa escorrer e não faça com que a sua semente mofe ou algo do tipo. A principal vantagem da utilização do banco de areia é que você economiza no substrato. Então você vai precisar usar menos terra para saber se a sua semente vai vir a germinar ou não. Alguns motivos que podem levar a sua semente a não germinar é o beneficiamento e a quebra de dormência feitos de maneiras errôneas. Então antes de você plantar qualquer espécie, é importante você saber sobre quais são os processos de quebra de dormência necessários. Para cada uma vai ser diferente. A pitangueira, por exemplo, ela primeiro precisa do beneficiamento, então é a retirada da polpa, e depois a semente ela precisa descansar em sombra para que possa ocorrer a germinação. E isso vai variar para cada uma das espécies. Algumas vão precisar de um processo mais mecânico, então você vai precisar lixar essa semente. Outras vão precisar de um processo químico, seja através de água quente, água gelada, às vezes alguns ácidos. Tudo isso vai auxiliar na quebra da dormência da sua semente para que ela possa vir a germinar. Então a próxima etapa consiste em você girar com cuidado a sua mudinha, a sua plântula, para que ela não perca a raiz. E aí você transporta essa plântula primeiro para uma bacia com água, para ela não ficar desidratada. Depois você já pode fazer o processo de repicagem. Então você vai colocar a sua mudinha nesse tubete e vai apertar um pouco, molha ela e aí você deixa ela descansando. Primeiro você leva ela para casa de sombra, onde ela vai receber um pouco menos de luz e bastante água, e depois você pode deixar ela a pleno sol, que é onde ela vai rustificar e ficar até a hora de fazer o plantio na sua área, seja uma APP, uma reserva legal ou em outro local. Em relação ao sistema de irrigação, pode-se utilizar, por exemplo, mangueiras, um sistema mais simples, conectadas a garrafas PET com furos, assim a água se espalha bastante ao ligar essa mangueira. Aqui a gente tem um sistema de irrigação um pouco mais elaborado, né? Esses são irrigadores que 2 vezes ao dia eles automaticamente ligam sozinhos e irrigam uma área circular em volta deles. Então temos vários aqui e assim as mudas já são irrigadas automaticamente. É importante também notar que algumas espécies requerem mais água e outras menos. Então sempre é bom verificar também se não está acumulando água no tubete, se não está ficando encharcado aqui, e sempre desentupir o fundo do recipiente, se for o caso, né, para não encharcar as mudas. A gente falou também sobre a casa de sombra, né, e como isso é importante para algumas espécies. Aqui, por exemplo, a gente tem a Jussara, que é uma espécie de palmeira que requer um pouco mais de sombra. Aqui, como ela está plano sol, dá para a gente ver que ela já está um pouco mais seca e tal. Então o ideal seria deixar ela mais tempo no sombrite, se possível. Também é recomendado ter um sistema de reservatório de água, para no caso de faltar água, o viveiro não morrer por falta de água. Então, se possível, deixar uma caixa d'água próxima ao viveiro, para que as mudas não morram. Outra coisa importante de falar é que é importante realizar o controle de plantas daninhas, né, que vão acabar crescendo em volta das mudas. Então, sempre realizar a manutenção do recipiente em que essas mudas estão, para evitar a competição, né, da muda que você quer criar com as daninhas competidoras. Elas competem por luz, elas competem por nutrientes e por água. Então elas podem acabar matando a sua muda se elas crescerem demais e ficarem maiores do que a muda. Bom, então só recapitulando alguns dos principais conceitos do nosso vídeo, é importante escolher um local adequado para que não acumule água, não tenha lama. É importante também separar alguns materiais básicos, como por exemplo cavadeiras, o próprio substrato, que pode ser enriquecido ou não, de acordo com o que você tiver à sua disposição. Se possível, construir uma sementeira para germinar as mudas, providenciar a irrigação, que é muito importante. Os recipientes também são muito importantes, podendo ser desde embalagens reutilizadas até os tubetes, que são feitos especialmente para isso. E é isso. E depois é só você começar a construir o seu viveiro, manter as mudas sempre ligadas, sempre com uma boa manutenção, evitar a competição com outras plantas daninhas, e depois plantar as suas mudas. Bom, muito obrigada então por assistir o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, pode entrar em contato com a gente. E é isso. Muito obrigada por assistir. Espero que dê certo a construção do viveiro.